muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Nós estamos comemorando os 50 anos da Fundação Vanzolini e, antes de entrarmos no tema do dia, que é a inovação e a indústria 4.0, nós resolvemos fazer uma homenagem aos 50 anos, na verdade 52 anos, que foi em 1965, que houve a Semana da Engenharia de Produção nesta casa, no Instituto de Engenharia, que foi uma época de industrialização do país que estava precisando de engenheiros de produção. E essa semana marcou uma série de eventos que eu vou pedir para o professor Sansão e para o professor Paulo relatarem porque eles estavam presentes naquela época. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao professor Marcelo e ao professor Amato que convidaram para que eu participasse dessa reunião, porque eu tenho uma lembrança muito importante do professor Rui Leme, que foi realmente aquele que nos orientou em toda a carreira e nas iniciativas importantes. A engenharia de produção começou como uma modalidade dentro da mecânica. A primeira turma se formou em 60 e, na verdade, em 59 e 60 é que a modalidade de produção começou a preparar os engenheiros não só para a indústria, mas para todas as áreas, quer dizer, informática, para basicamente bancos, e tenho muito orgulho de ver tudo que foi implantado e que originou toda essa evolução que a gente pode assistir hoje. E uma coisa que eu queria mencionar importante, quando eu mencionei que os engenheiros de produção começaram a trabalhar em bancos, o Rui Leme foi presidente do Banco Central, e ele levou o Zaccarelli, o professor Zaccarelli, e eu também, e a gente começou, dentro dos bancos, a mudar toda a área de administração e informática. Muito do que os bancos hoje têm de sucesso no Brasil começou quando o Rui Leme foi presidente do Banco Central. A fundação foi crescendo, e eu queria parabenizar todos os presidentes que foram aqueles que criaram agora o Marcelo e o João Amato, dando continuidade e comemorando vamos dizer, 50 anos de uma entidade que deu certo, porque ajudou que tanto na USP como na engenharia de produção a gente tivesse um mecanismo de interação com a sociedade privada e pública nacional. Muito obrigado. Bom dia. Queria agradecer também ao professor João Amato, ao professor Marcelo, pelo convite, pela oportunidade de eu tentar resumir em 4 minutos uma história que eu começaria há 62 anos atrás, não 50. Tá? O professor Rui Leme, a pessoa com a melhor visão sistêmica que eu já conheci. Em 1955, dentro do princípio sistêmico de pense globalmente e haja localmente, ele desenvolveu um modelo do mundo, desenvolvimento científico e tecnológico, desenvolvimento econômico e social dos vários países do mundo e justificou brilhantemente que no Brasil estava faltando um profissional com características A, B, C, etc. e desenhou o engenheiro de produção. A Semana de Engenharia de Produção tem a sua semente original 10 anos antes do que ela tenha acontecido. Pois bem, eu me formei em 64, em 65 eu era mão de obra para trabalhar na parte desde impressão de material, distribuição do material entre os vários pontos onde iríamos fazer a coleta de inscrições das várias pessoas, né? E o auditório do Instituto de Engenharia, no viaduto Dona Paulina, número 80, se não me engano, devia ter uns 600 lugares, né? E nunca passou pela cabeça de ninguém que a gente ia conseguir lotar aquele auditório. Então, numa falha mais do que perdoável minha, eu não fiz nenhum controle de acompanhar quantas inscrições estavam sendo feitas em cada localidade. Nós tínhamos ponto de inscrição na Escola Politécnica, no escritório do professor Campilho, nas indústrias Vilares, no próprio Instituto de Engenharia,
E o meu trabalho era ficar levando material, apostila para cada um desses lugares. Para surpresa não só minha como de todos, rapidamente as apostilas impressas se esgotaram, a gente tinha imprimido um bocadinho mais do que a quantidade de lugares disponíveis, e nós tivemos então, eu aprendi pela primeira vez o que significava o tal do overbooking, né? E então, por essa falha minha, o auditório da Semana de Engenharia de Produção, primeira Semana de Engenharia de Produção, lotou, tá? E aí, para atender a demanda que existia, era mais do que clara, nós tivemos que imediatamente depois fazer a primeira Semana de Engenharia de Produção. E a segunda não foi tão lotada quanto a primeira, mas eu acho que da capacidade do auditório, somando as duas, os 150% de ocupação. Foi um sucesso, né? Saiu do resultado daquilo lá um livro, Controles na Produção, e foi a primeira grande divulgação que a engenharia de produção teve para o setor empresarial de São Paulo, principalmente, né? Não me lembro se a gente tinha inscrições de outros lugares, né? Essa era a pequena história que eu queria contar a respeito do que foi a Semana de Engenharia de Produção e a participação pequena que eu tive nesse episódio aí. Obrigado. E eu acho que era muito importante a gente deixar marcado o fato dessa Semana de Engenharia de Produção ter ocorrido há 52 anos. Ele deu origem aqui à Fundação Vosolini, mas ele deu origem a muitos cursos de engenharia de produção pelo país, né? O nosso curso da Escola Politécnica foi o primeiro, né? E depois ele se disseminou por todo o país. Essa é uma visão daquilo que eu vi numa apresentação da Universidade da Singularidade como uma visão da quarta revolução industrial, tá? A grande revolução tecnológica, na minha visão do século XX, é a digitalização. O impacto que ela teve, especialmente em TI, telecom e todo o resto da sociedade que se beneficiou disso. Nós temos que fazer uma revisão bem rápida para falar em quarta revolução. A primeira é, evidentemente, a da máquina a vapor e do carvão, 1776, com James Watt, né? A segunda, a da eletricidade do petróleo, com todo o decolar da indústria química, siderúrgica e petrolífera. A terceira revolução industrial, essa que está dando adeus a todos nós, foi a revolução basicamente da eletrônica, das comunicações, dos robôs, da tecnologia da informação, digitalização e mobilidade. E a quarta revolução é que estamos entrando agora num conceito moderno que vai fundir, estabelecer realmente esse entrosamento cada vez maior, né, num tecido único quase de mundo físico com o real, inteligência artificial, realidade virtual, internet das coisas, quinta geração, nanotecnologia, aprendizagem de marca, nova robótica, impressão 3D e tudo mais que vocês conhecem. Essa quebra de paradigmas é fatal para empresas. O exemplo clássico é o exemplo da Kodak, líder durante mais de um século na fotografia analógica, inventora da fotografia digital em 1975, guardou na gaveta esta invenção por decisão dos acionistas que disseram: nós somos líderes do mundo porque vamos usar uma tecnologia que vai matar a nossa tecnologia. Todo o passivo analógico deles foi a grande barreira e eles não acreditaram. E os japoneses, em 2 décadas, assumiram a liderança. Nós estamos vivendo uma época de entrada no Bitcoin, no blockchain, tá certo? Que são as moedas e são os sistemas de controle monetário desta quarta revolução industrial. Bom, computador Watson, computador cognitivo, é o maior salto, evidentemente, na computação que nós vivemos.
aplicado em várias áreas. Por exemplo, eu vi uma aplicação na Universidade de Berkeley na área de oncologia, que foi a primeira grande área em que ele foi utilizado. Esta afirmativa aqui deixa muita gente assustada. Em 2030 haverá máquinas mais inteligentes do que o ser humano. Inteligência é uma coisa muito subjetiva também para ser definida. Talvez na capacidade de cálculo, os computadores já ultrapassaram em muito a velocidade. O computador cognitivo começa a mostrar coisas muito além desta velocidade de cálculo. O Facebook, por exemplo, incorpora hoje, isso é assustador, um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer fisionomias ou a face de pessoas melhor do que os humanos, tá certo? Então, isto é um dado já que compara a inteligência humana com a inteligência da máquina, tá certo? Em matéria de transporte, quando eu li em 2013 a proposta da SpaceX, que é a empresa do Elon Musk, que é uma figura realmente fora da curva, tá certo? Dono da Tesla Motors, que propôs esse sistema de transporte entre São Francisco e Los Angeles. Notem bem que havia um sistema de um TGV, um trem de alta velocidade, com um preço de 35 bilhões de dólares, que era a proposta inicial. Ele ofereceu uma alternativa, que é o Hyperloop, quer dizer, um túnel com, digamos, quase o vácuo ali dentro, em tubos. Vocês estão vendo lá esses tubos. Isso já não é mais uma ficção, isto é a construção, é a fase dos protótipos, e lá como vai ser os passageiros dentro desse tubo. O tempo de aceleração dele, em 5 segundos, ele atinge 300 km por hora e vai ter a velocidade de 1.200 km por hora, e vocês vão viajar entre essas duas cidades a 800 km e 47 minutos, tá certo? Daqui a 10 anos, dizer que as maiores indústrias automobilísticas do mundo serão Tesla, Apple, Google e Microsoft é uma surpresa para todos vocês. Nenhuma delas era uma indústria tradicional. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. Outra coisa, a eletricidade ganhou uma força tão grande pela queda do custo das placas fotovoltaicas. Veja, eu estive, por exemplo, em Dubai há poucos anos atrás, e eu vi o maior parque das águas, água doce, no centro de Dubai, com chafarizes e tudo. Eu disse, mas isso não tem um custo brutal? Ele falou, não. Para Dubai não é muito um país com a renda per capita que tem, com o petróleo ainda gerando uma riqueza muito grande, mas ele disse, nós dessalinizamos a água do mar com energia solar, tá certo? Então, eles que são dos maiores produtores de petróleo não usam o petróleo para dessalinizar. Então, aí está uma resposta àquele pesadelo que a humanidade tinha de sofrer um problema de falta de água potável. Vejam, em 10 anos vamos fabricar tudo em casa. Parece uma brincadeira que uma impressora 3D possa fazer tantas coisas, passa a ser uma coisa corriqueira. A manufatura tradicional está sendo revolucionada por isso aí. Tá? Isto aqui pode parecer, ao mesmo tempo, uma coisa admirável e assustadora. Tá certo? Até 2036 desaparecerão de 70% a 80% dos empregos. O que são os empregos aí? São os nossos trabalhos formais remunerados. Agora, vão haver mudanças no trabalho e vão haver novas oportunidades de negócio. Ninguém está dizendo que vai acabar o trabalho, não, tá certo? O trabalho criativo, individual, artístico, sociológico, pode existir, tá certo? Né? Mas é uma revolução na estrutura tradicional de empregos e trabalhos da terceira revolução industrial. Veja, a internet das coisas está aí explodindo, tá certo? Né? Todos os objetos terão um endereço IP
inteligência e conectividade em todo qualquer dispositivo. O seu refrigerador vai fazer automaticamente os pedidos. Esse é o exemplo mais corriqueiro que se dá. Está faltando manteiga, leite, pão, ovos, etc. A sua cozinha vai se comunicar com os supermercados e abastecimentos que também serão automatizados. Isso aqui, para mim, é impressionante. Esse ano, 2017, no primeiro dia de vida de uma criança, de um bebê que nasceu, a massa de dados gerados pela humanidade já equivale a 80 vezes toda a informação que está armazenada na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, que é a maior biblioteca do mundo, tá certo? Então, a produção de dados e informações, né, é incrível. Muito obrigado a vocês. Bom dia a todos. Eu primeiro dizer que é uma grande satisfação participar desse evento, agradeço pelo convite. Uma grande pergunta que a gente tem hoje, procura trabalhar no departamento, é entender, discutir e propor ações para como a indústria instalada no Brasil pode se posicionar em relação a esses desenvolvimentos da indústria 4.0. Em termos de conceituação, né, o termo indústria 4.0 é um termo que foi cunhado na Alemanha, a gente vai ver a história desse termo. Ele está relacionado também com o termo manufatura avançada, que é um termo mais clássico para designar os avanços na indústria, e também relacionado ao que está sendo chamado da quarta revolução industrial. Então, a quarta revolução industrial é um termo mais genérico de uso nos Estados Unidos, e manufatura avançada é um termo mais, digamos, acadêmico para todos os desenvolvimentos que existem na indústria. Agora, o termo manufatura avançada não é novo, ele existe desde a década de 90, que é consagrado. Ele quer dizer o uso de computadores, de informática, de tecnologia da informação intensivamente nas indústrias. Isso começou a se intensificar a partir da década de 70, 80. Nos anos 90 a gente teve o surgimento de um conceito de manufatura integrada por computador, o Computer Integrated Manufacturing, ou SIM. Tinha já naquela época uma visão de futuro das fábricas serem completamente controladas por computador. Falava-se na fábrica escura, né, apagada, sem luz, porque os robôs, as máquinas cuidariam da produção, não precisaria de pessoas lá dentro, e por isso a iluminação até desnecessária. Mas uma visão que naquela época não foi possível de ser concretizada por limitações tecnológicas. A integração de máquinas, de robôs com máquinas, essa comunicação das coisas, né, da internet das coisas, de um produto em produção, entre aspas, falar com uma máquina e indicar aqueles processos que ele precisa sofrer na sua produção, não foi tão simples de se concretizar. Mas mesmo assim, essa visão de integração, ela continua evoluindo, com a integração do projeto de produto, do design, usando computadores. A engenharia passou a usar cada vez mais computadores para conceber os produtos. Depois a gestão da empresa, com sistemas de gestão empresarial, já perto dos anos 2000, sendo integrada de uma maneira mais ampla, sempre com uma visão de cada vez mais prover integração de informações entre as áreas da empresa. O programa alemão, ele surge principalmente como uma resposta da indústria alemã à necessidade de se manter bastante competitiva, né? A indústria de manufatura na Alemanha, muito marcadamente também a indústria de produção de máquinas, é um dos motores da economia alemã, é um dos fatores-chave que mantém a economia do país numa posição de liderança. E desde os anos 2000, a indústria alemã tinha uma preocupação muito grande com o chamado offshoring. Os anos 2000 foram marcados por um grande investimento das empresas alemãs em plantas produtivas na Ásia, para aproveitar uma oportunidade de mercado, para aproveitar a proximidade com supply chain, fornecedores, para vender produtos naquele mercado. Então, na Alemanha, se tem uma concepção mais clássica do que é manufatura avançada, tem muito foco em processo produtivo, muito foco em automação, robotização, pelo fato de que a indústria alemã lidera essas áreas, tem fornecedores importantes, e eles veem esse desenvolvimento como uma chance de aumentar as exportações nessa área. Então, a estratégia de manter o desenvolvimento de tecnologias para meios de produção para o mundo todo, ou seja, exportar
tecnologia produtiva e, ao mesmo tempo, aumentar a competitividade daquilo que é produzido na própria Alemanha. Então, o foco deles com o programa Indústria 4.0, exportar máquinas, exportar tecnologia de produção, exportar soluções de inteligência artificial, software para controle de processos, manter os empregos industriais na Alemanha e garantir também, o que é muito importante na visão deles, a competitividade de pequenas e médias empresas, empresas de até 500, 800, até 1.000 funcionários, mas tem um grande contingente de empresas na Alemanha, nesse setor de máquinas e equipamentos, que tem entre 100 e 500 funcionários, estão muito focados na manutenção da competitividade dessas empresas. Bom, como funciona? É indústria, academia e governo trabalhando juntos. A liderança hoje é dos ministros de Economia e Energia e do Ministério de Educação, em conjunto, então eles sentam em conjunto no chair. Tem uma grande participação no comitê de gestão e nos grupos de trabalho da indústria, então a gestão é tipicamente feita por pessoas da indústria, as pessoas voluntariamente participam, representando algumas empresas ao longo de um tempo grande, tem um compromisso individual de ficar um período razoável alocado nessa posição, então não é para a empresa trocar o seu representante de meses em meses. E os grupos de trabalho são essencialmente grupos formados por pessoas da indústria. A academia faz o aconselhamento, o direcionamento tecnológico e a formação de pessoas. Muitos projetos para desenvolver os grupos de trabalho acontecem em parceria com a academia e, com isso, há o desenvolvimento de pessoal de pós-graduação e do ensino de graduação. A estratégia é definida com ampla participação da sociedade. Ali está representado o Instituto de Pesquisa, sindicatos, empresas, entidades de classe. Então, tem uma ampla participação na definição da estratégia. E todo esse trabalho ele tem um viés que é pré-competitivo. Acho que é um diferencial muito importante do programa alemão e pode ser uma inspiração para a gente aqui no Brasil, e tem sido, chamado de test beds. São laboratórios que simulam a produção de uma fábrica real para um dado produto exemplo. É uma fábrica dentro da universidade que produz um carrinho elétrico, e no fluxo de produção desse carrinho elétrico possibilita que várias empresas tragam novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas e testem essas tecnologias com o apoio dos pesquisadores da universidade. Então, os test beds, os ambientes de produção, são em centros de pesquisa ou em universidades, mais integrados e abertos para a participação de várias pessoas, e esses casos são dentro de empresas. A visão atual de manufatura avançada vai muito além do que a indústria entendia pelo seu papel até alguns anos atrás. Na Alemanha, o programa alemão ainda é muito focado na indústria tradicional, nos meios de produção, porque isso é uma tecnologia importante para eles como produto de exportação. A gente vê que tem um papel decisivo das empresas em fomentar essas tecnologias, não é algo que está sendo feito somente e nem poderia ser dentro de universidades. Tem uma participação muito grande dos governos ao estruturar um programa e das empresas ao realizar os desenvolvimentos, e que esses test beds, esses ambientes de demonstração, podem ser um caminho para a gente aqui no Brasil começar a disseminar a ideia de indústria 4.0 de uma maneira mais prática para várias empresas. Então, essa é a minha mensagem original. Deixo aqui o meu e-mail se alguém tiver interesse e agradeço. Muito obrigado. Então, eu vou rapidamente passar por esses pontos sobre o programa americano. Os Estados Unidos, como se sabe ou se imagina, tem um sistema extremamente complexo, variável, mais ou menos antagônico, de ciência, tecnologia e inovação. Eu vou tratar de um recorte dele. Todo o resto dos Estados Unidos continua funcionando. Okay? Eles lançaram essa rede
que eu vou especificar mais para frente, tá? A ideia deles é que eles estavam perdendo na balança comercial de produtos de alta intensidade tecnológica, segundo uma classificação deles. Aí foi feito um programa na Casa Branca, a foto do Obama aí não é por acaso, isso foi um dos eventos do programa, isso é dentro da Casa Branca. E a ideia é muito clara, precisa retomar ou não perder a hegemonia americana na indústria, mas não é em qualquer indústria. É na indústria produtora de inovação que leva a liderança tecnológica. Eles não estão muito preocupados nesse programa, tá, com indústrias tradicionais. Por exemplo, eles não estão preocupados com a indústria têxtil. Eles estão preocupados em novos materiais para a indústria têxtil, que é uma coisa diferente. Eles não estão preocupados com a indústria do alumínio. Eles estão preocupados em novos processos para materiais leves, incluindo o alumínio. A ideia é desenvolver produtos a partir de pesquisa básica já existente. Não é um programa de pesquisa. Não é a FAPESP. Não é o CNPq. É um programa para utilizar o que já tem, inclusive a infraestrutura laboratorial. Ele não financia máquina, ele não financia laboratório. Tá? Ele tenta financiar a passagem de uma pesquisa mais aplicada para a comercialização. O foco é de criação de redes chamadas de consórcios. Tá? Então eles fizeram um benchmarking, localizaram a Alemanha e o programa do Fraunhofer como algo a ser visto. Tá? Então eles foram lá, eu conheço alguns americanos que eu entrevistei, um eu conhecia já anteriormente, que foi na Alemanha, ele falou, dá para fazer isso, não dá para fazer isso, nosso modelo institucional permite isso, não dá para ter tanto subsídio, etc., para modelar o programa deles. Então eles não botam a cabeça embaixo da areia, tá? E tentam fazer tudo a partir do zero, eles só não vê o que tem no mundo. A ideia do programa é relativamente simples, essa figurinha aqui é tradicional. Aí. Tem uma parte de pesquisa básica, ou seja, está mais longe da comercialização. Tem uma parte aqui que está mais perto da comercialização, tem aqui uma espécie de Vale da Morte, tá? Que tem uma série de programas que tentam fazer com que esse vale não seja tão mortífero assim, que desenvolvimentos aqui consigam chegar aqui. Tá? Essa lógica básica com uma engenharia institucional muito interessante que eles montaram. Esse relatório aqui é um relatório de um grupo criado pela Casa Branca. Tá? Casa Branca, aliás, presidência dos Estados Unidos. Né? Foram chamados 3 presidentes de empresa, 3 presidentes de universidades. Eles fizeram um documento, tá? Um livro branco, tá? Dizendo o que eles achavam que devia ser feito, tá? E propuseram alguns temas que os Estados Unidos deveriam se debruçar para desenvolver a manufatura do futuro. Ainda no Bush, foi passada essa lei que criou uma espécie de secretaria, um office, dentro da Casa Branca. É o OSTP, Office of Science and Technology Policy. Bom, o OSTP, então, foi incumbido de detalhar o programa para a manufatura avançada. Ele chamou aquele grupo, que chama PCAST, né, que é esse aqui, né, que em 2011 entregou esse documento, né, de manufatura avançada para a liderança tecnológica. Em 2012, ele propõe esses institutos de inovação e manufatura. Em 2014, foi feita uma lei, foi passada uma lei no Congresso, que autoriza a criação da rede de institutos, mas eles não autorizaram um orçamento adicional para esses institutos. Tá? Antes disso, já teve uma série de programas e uma série de leis para estimular a manufatura, tem programa de pequena empresa, tem programa digamos assim, de ações de qualidade e produtividade para qualquer tipo de empresa, etc. Tem um monte de coisas, isso está tudo no bojo do sistema americano. Sei, tá? É o organograma da Casa Branca. Tá? Então aqui tem o Conselho Econômico, tá? E tem um assessor especial do presidente para a política de manufatura. Tem aqui são os ministérios, o Departamento de Comércio, tem
escritório de manufatura avançada, o Departamento de Energia tem um escritório de manufatura avançada, o Departamento de Defesa também tem. Aqui são os mais tradicionais, a NASA, a National Science Foundation e assim vai. E aqui digamos assim, o secretariado executivo do presidente, que também tem um subcomitê de manufatura avançada. Qual que é a ideia? Por aqui eles coordenam, tá? Tendo uma secretaria de manufatura avançada em cada uma das áreas-chave do Estado, eles têm uma organização que junta todas essas pessoas, tá? E aí eles coordenam executivamente o programa. Esse daqui é o órgão de coordenação, tá? Que fica no NIST. O NIST, digamos assim, seria o Inmetro norte-americano. É um pouco mais que isso, mas seria o Inmetro norte-americano, que cuida dos padrões, etc. Que fica dentro do Ministério do Comércio. Na coordenação participa as secretarias, digamos assim, de manufatura avançada do Ministério da Energia, Ministério da Defesa, Ministério do Comércio, o STP, que é a presidência, Casa Branca, a NASA, que é Casa Branca também, a National Science Foundation e algumas universidades e empresas convidadas. Aquele grupo que fez aquele documento, ele fez umas propostas de tema que, muito genericamente, tem a ver com robótica avançada, nanoeletrônica, isso aqui está forte lá, materiais projetados, tá, e biomanufatura. Cada um dos departamentos, eu botei o X aqui genérico, ou dos ministérios, eles lançam, digamos, pedidos para informação e eles organizam um dia para a discussão das propostas. A partir daí, tá, aquela rede, porque entre outras coisas quase todo mundo se conhece, tá, e daqui gera uma rede com uma capilaridade que é impressionante. A partir daí são feitos uma série de eventos locais para discutir a proposta de criação de um instituto que foi lançada por um desses ministérios. Tá? E depois tem um edital. Como funciona o programa? Cada instituto, hoje existem 9, tem um plano de ter 45, em 2 que na virada do ano estavam em licitação. Eu não achei entre anteontem e ontem notícias do que aconteceu com esses 2. No princípio, acho que mudou a administração e estão vendo o que vai acontecer, mas enfim. O governo federal, via um desses ministérios, aloca 70 milhões de dólares. Não é para construir prédio, não é para comprar máquina, é para desenvolver projeto. Só que os parceiros, um dos critérios para disputar o edital é que os parceiros têm que colocar em contrapartida financeira, ou seja, não é hora de trabalho, a contrapartida financeira é volume igual de dinheiro, outros 70 milhões. Os temas são pré-definidos, são os critérios vencedores dos editais. Cada instituto define o seu funcionamento interno, tem vários modelos. Tá? O programa não interfere sobre como é a governança dentro de cada instituto, mas tem uma pessoa da Casa Branca. Tá? Da Casa Branca, eu quero dizer, de um ministério, do ministério que está financiando. Ele participa lá. Ele é minoritário, mas ele é o dono do dinheiro do subsídio. Ele tem peso, ok? Bom, os projetos são definidos no instituto com as empresas participantes. Eu vou dar um exemplo como é que é isso. E as empresas aportam dinheiro nos projetos. Tá? E aportam dinheiro pesado. Tá? Se não aportar dinheiro do projeto, não participa. Bom, tem esses institutos aqui. Tá? A impressão digital é o mais antigo deles. Tá? Esse aqui talvez seja um dos mais famosos, que é o mais próximo de indústria 4.0. Tá? Ele tem um outro pedaço, é um laboratório grande, tem essa parte, tem um outro pedaço que são cidades inteligentes, onde ele junta inteligência artificial, nuvem e Big Data para propor soluções e serviços basicamente pensado nas questões ditas urbanas, mas que as coisas estão começando a juntar. Então é tudo feito em cima de negócio, não é ciência, é negócio. Bom, fechando.
Né? Primeiro, é um programa que está na presidência. Né? O Obama participava de lançamento do Instituto. Chamava a reunião na Casa Branca, sentou lá do lado daquele robô esquisito. Tá? Ou seja, está associado com uma estratégia do país no mais alto nível. Então, os programas são orientados a resultado. Tá? Eu preciso de um resultado e vou atrás. Tá? Isso, inclusive, alguns programas de ciência que são lançados e bancados pelos ministérios. Eu tenho um problema, tá? Não, a nível científico isso não está resolvido, vou fomentar o desenvolvimento dessa ciência. Mobiliza a inteligência da sociedade, não é só a academia, não é só o aparelho do Estado, tá, estrito sensu. Os projetos são financiados pelas empresas, porque a ideia é que elas façam um negócio, então elas vão financiar os projetos que elas acreditam, pode dar tudo errado, mas elas acreditam naqueles projetos. Tá? Cada instituto tem uma gestão autônoma, não é uma autarquia. E uma coisa que é um problema enorme do Brasil é que a gente não tem previsibilidade, não tem continuidade e não tem segurança na manutenção dos recursos das regras. Ok, gente? Bom, tem um material vastíssimo sobre isso. Né? Era isso que eu queria ajudar aqui para a nossa conversa. Tá? Obrigado. As indústrias e como o país deveria direcionar esse desenvolvimento. A palavra está com o senhor, professor. Bom dia a todos e a todas. Eu vou falar um pouquinho sobre a situação da inovação no Brasil, do desenvolvimento tecnológico. Praticamente as empresas brasileiras, elas trabalham com seus próprios recursos a questão da inovação. Isso é muito bom, é muito positivo, mas a gente fica fora do mundo. Né? Então, do ponto de vista da concorrência, da competição, isso é um problema grave. Porque a gente perde inteligência, perde potencial, exatamente por não ter os instrumentos adequados que outros países se utilizam frequentemente. A situação fica mais complicada ainda hoje, porque, em função de dificuldades fiscais e restrições da economia, baixo crescimento e também de visão da própria condução da economia, a inovação praticamente saiu fora da agenda. Ela aparece com uma frase em palestras, em alguns momentos, mas essa é uma dificuldade grande. A notícia ruim, concreta, é que em 2016 nós estaremos com 1% do PIB de investimento em pesquisa e desenvolvimento, voltando ao ano de 2007. Nós regredimos de 1,2, chegamos a 1,26, e nós regredimos e estaremos agora com cerca de 1% do PIB, o número oficial ainda não saiu, são ainda estimativas, 1% do PIB em P&D. Claro, dificuldades todos temos, sempre tivemos e haveremos de ter. O problema é que quando a gente corta um processo inovador, uma pesquisa, processo educacional, a gente não retoma como a gente suspende a reforma no banheiro da casa da gente, que a gente faz 2 anos depois, 3 anos depois. Interromper um projeto desse tipo significa que depois de 2, 3 anos ele já é velho, algum concorrente já nos atropelou, algum país já se adiantou. Então, há uma perda brutal de inteligência, de esforço e de capacidade da gente. Por isso, exatamente, quando a gente reduz a economia, a macroeconomia, o que acaba acontecendo é que questões como educação e ciência e tecnologia acabam sendo secundarizadas porque o cobertor é sempre curto. Esse é um problema para as nossas universidades, para engenharias e para todas as outras, e é um problema grave para o nosso país. Infelizmente, a visão de curto prazo continua ainda dominando, o que é muito triste. Dominou nos últimos 500 anos e imagino que vai dominar nos próximos anos pela frente, infelizmente. Centros de resistência como esse, como o pessoal da Vanzolini, a USP e várias universidades de ponta no Brasil, são chave exatamente para a gente não só resistir e quebrar esse tipo de posicionamento, como também
ajudar que as elites dirigentes enxerguem a importância desses processos para o desenvolvimento do país. Vou apresentar 10 propostas para a gente, no que se refere à questão do desenvolvimento tecnológico e científico do país. Na verdade, o que está colocado hoje é ainda uma tendência, entende? Falar em indústria do futuro, é do futuro mesmo, falar em manufatura avançada é a gente falar de tendências, ainda que muita coisa já estejam sendo realizadas. Mas os novos fundamentos podem mudar o perfil da economia como a gente conhece até hoje. Elas geram desequilíbrios muito grandes nas estruturas produtivas de serviço, modelo de negócio, atingindo hábitos e a maneira como as cidades funcionam, os países funcionam. Isso é chave, o que está em curso não é uma mudança cosmética, ou mais uma mudança na história da gente. Nós estamos vivendo exatamente o limiar de uma situação que, se vier a se realizar, ela vai exigir muita coisa na gente. O impacto nos países como o nosso certamente será muito grande, em todos os níveis, do ponto de vista da economia, da tecnologia, da ciência, das fábricas, mas fundamentalmente do ponto de vista do emprego, do ponto de vista de geração de renda, que é aquilo que, em última instância, anima a gente a melhorar a qualidade de vida das pessoas. As nossas sociedades, a sociedade industrial, ela foi criada para a gente ter seguro-desemprego, o sistema de previdência que a gente conhece, que mesmo assim já está difícil ser mantido, mas tudo isso para atender um desemprego marginal de algo em torno de 10%, 12%, 15%. Quando chega em 20%, já todos os serviços explodem, como acontece em várias regiões da Europa, ou em países que viveram crises muito fortes. Aqui, o que se fala é um impacto em torno de 40%, 50% do emprego como a gente conhece hoje. Atividades mais repetitivas, rotineiras, e também atividades já mais elaboradas e sofisticadas, começam a ser atingidas por esse processo. Não há sociedade no mundo que consiga ter um equilíbrio social, um pacto social, e instrumentos para amenizar uma situação de desemprego da ordem de 35%, 40% ou um pouco mais de desemprego. Se é possível desenvolver um país à margem das oportunidades abertas por essa economia, eu acredito que não é possível, não podemos ficar à margem, esse é um problema chave. O futuro é sombrio para países? Eu acho que não necessariamente, não é obrigatório que seja sombrio. Muita coisa está sendo feita e muita coisa pode ser feita. O Brasil é muito forte, a economia, a pesquisa, a maneira como nós trabalhamos tem muito, anima bastante a gente em alguns momentos, né? Porque a nova economia não é só deixar a gente deprimido, mas ela abre oportunidade muito grande. Nossa produtividade está praticamente estagnada desde os anos 80. E a maneira mais rápida e eficiente de você aumentar a produtividade é dar injeção de tecnologia, de conhecimento nos sistemas produtivos ou nos serviços, ou onde vocês quiserem. Então, essa é uma questão chave, não é supérflua, né? Não é um luxo. Então, o Brasil, para mudar, precisa de empresas diferentes, capazes de inovar, acelerar, exatamente para ganhar produtividade e competitividade. Nem sempre estamos preparados para isso. Eu acho que é preciso articular governos, empresas e universidades, e é essencial que as empresas despertem para as mudanças e de forma bastante rápida. Vou apresentar para vocês rapidamente 10 propostas para a gente tentar diminuir essa distância que nos separa das economias mais avançadas, que está aumentando, é bom que a gente saiba. O primeiro, para evitar o aumento dessa distância, eu sugiro dois pontos, redefinir estratégias públicas e privadas de inovação e concentrar recursos nas áreas críticas de tecnologia. Mas como eu acho que governar é fazer escolha, eu acho que é fundamental fazer isso, e governos têm uma dificuldade gigantesca de fazer isso, em especial governos como os brasileiros em geral. Tá? Redefinir áreas de investimento, a começar pela formação acelerada de profissionais qualificados. Segunda proposta, em cooperação com a iniciativa privada, os governos precisam elaborar um programa nacional de manufatura avançada, que, em alguns casos, está sendo prometido. Isso aí foi avançado por nós
já há algum tempo, tem algum eco, mas as coisas não andam. É fundamental ter um programa nacional para articular as iniciativas, para coordenar as iniciativas e para aproveitar o nosso potencial, inclusive para aprender com as experiências positivas que nós mesmos realizamos aqui no Brasil. Dentro das universidades, é fundamental a criação de laboratórios avançados, o trabalho da Poli, desse ponto de vista, é bastante exemplar, e criar a rede de testes BEDs em cooperação universidade e empresa, de modo a avançar numa economia digital. A terceira proposta é intensificar a internacionalização de empresas e universidades. Aqui é um ponto-chave que eu falo bem claro para vocês. Não há a menor chance do Brasil, acompanhar o ritmo das mudanças se a gente não conseguir se articular para comprar empresas. A aquisição ou a participação de empresas é fundamental para a gente, porque isso ajuda a gente a diminuir o tempo de absorção de tecnologia, a gente pode estar à frente. É o que fazem hoje chineses. Alguém fez uma referência. Para vocês terem uma ideia, a China comprou, ano passado, 2016, 26 empresas de manufatura avançada na Alemanha. A Alemanha se transformou num shopping center dos chineses no que se refere à manufatura avançada. Não é que ela comprou empresas marginais, comprou uma empresa como a KUKA, que é a empresa que produz os robôs mais rápidos, mais ágeis e mais flexíveis do mundo. Quem comprou foi uma empresa chamada Midea. Quem não conhece a Midea, é só ir em qualquer supermercado, vocês vão ver liquidificador, torradeira, coisas desse tipo, porque a Midea é uma empresa desse tipo, não é? Um pouco de produtos domésticos. Só que ela percebeu os limites daquilo que ela fazia, uma empresa que fazia commodities, produtos standards, e ela entrou num processo de compra, de aquisição daquilo que é a joia da coroa alemã, que deixou todo mundo em polvorosa, a começar da Angela Merkel, que ficou bastante nervosa com a compra. Eles esperavam que a Midea comprasse 46% no máximo da Midea, da KUKA. A Midea comprou 86% da KUKA. Os chineses mandam na KUKA e conseguiram absorver aquilo que tem de mais avançado em termos de robótica no mundo hoje. Então, é identificar oportunidades de aquisição, fusão e participação em empresas, executar um programa para isso. As empresas não vão conseguir sair para fora do Brasil se não tiver um programa de financiamento ousado para que isso seja feito. Nada disso que é caro, hein, gente? Nada disso é caro. Tá? Os chineses compraram empresas de 30 milhões, 40 milhões. O Brasil tem todas as condições de comprar. Não precisa comprar a KUKA, que custou 5 bilhões de dólares, entende? Mas podia comprar várias outras na área de sensores, na área de integradores. Tem várias dimensões da indústria do futuro que nós estamos por fora, na parte visual, na área de inteligência artificial, o que vocês quiserem imaginar, e que nós estamos por fora e não conseguimos avançar. Estamos hoje em que nós temos muita gente participando, eventualmente, de pesquisas, mas, de fato, lideranças acadêmicas, científicas de pesquisa, aquelas que determinam tendências, que dizem para onde as coisas vão, para onde as coisas não vão, nós temos pouquíssimas. São raras as lideranças que o Brasil conseguiu produzir, ainda que tenha muita gente. Nós temos uma camada forte de gente bem treinada e qualificada no Brasil, inclusive em toda a Universidade de São Paulo. Então, acho que precisa dar um trato nisso aí, de tal forma que a gente consiga avançar mais rapidamente. Para atender parte da demanda de mão de obra qualificada, é avançar na melhoria, isso vocês estão fazendo, avançar na melhoria da qualidade das engenharias, em sintonia com a reestruturação das escolas públicas e privadas, que é mais do que necessário. Para elevar o patamar de ciência e tecnologia via parceria público-privado, é fundamental a gente implementar projetos científicos e tecnológicos de alto impacto, impacto na ciência, na tecnologia, impacto na sociedade e impacto na economia. Se vocês olharem o panorama das agências de fomento no Brasil, vocês vão ver que, na verdade, exatamente por conta da dificuldade de eleição de áreas ou de ter foco, nós temos uma pulverização do investimento gigantesca. Mas a complexidade dos problemas que a ciência e a tecnologia precisa resolver, ela exige na gente programas de alto impacto. Precisa muito recurso. Precisa fazer programas de 1, 2, 5,
10 milhões de reais. Nós não estamos acostumados a isso. As agências sequer conseguem financiar isso. E quando fazem licitações ou chamadas públicas, colocam limites de 2, 3, 4 milhões, com algumas exceções, evidentemente. E ainda aqui em São Paulo, nós temos a FAPESP, que ajuda a gente a preservar a integridade do sistema de escala. Nós não temos sequer gente capaz de fazer gestão desses projetos. Projetos de maior volume, de maior peso. Gente, vocês conhecem alguém aqui? Estou vendo gente ultra qualificada aqui. Vocês conhecem gente que dirigiu 500 pesquisadores, 600, 1.000, 2.000? Para vocês terem uma ideia, o projeto Apollo envolveu 400 mil pesquisadores. Tudo bem que eles queriam ir para a Lua e era coisa americana, sempre coisa grande. Não precisa ter de 400 mil, basta 2.000, 1.500, projetos de peso que articulam. Nós temos raríssimos projetos. Nós não temos projetos, nós perdemos a capacidade de pensar projetos nessa escala. A sexta proposta é abrir o debate público sobre um novo modelo para o sistema de ciência e tecnologia no Brasil, mais diferenciado, com outra escala, lógicas distintas, com pesquisa desburocratizada, que hoje mata a pesquisa. A estrutura das universidades sufoca a pesquisa hoje, sufoca. Quem fala diferente está inventando história, certo? Tanto é que a gente enfrentou problemas, ainda enfrenta, com as próprias fundações, que acabaram dando um alívio, um refresco para a gente em um determinado momento. Mesmo assim, a pesquisa é absolutamente burocratizada, nós temos dificuldades de importação, de trazer gente para fora, de pagar salário diferenciado. Eu quero saber como é que a gente traz um prêmio Nobel para ficar 6 meses aqui. Ou ele arruma uma namorada ou um namorado brasileiro, ou ele não tem a menor chance de vir para cá. Porque a gente vai oferecer para ele o salário da gente, não tem como ser diferente, certo? Tem o salário padrão nosso. Né? Ou a gente traz alguém como ele, vamos imaginar que a gente conseguiu driblar esses constrangimentos, e daí fala assim, preciso de um grampeador. Licitação, 6 meses, e ainda assim, se não for questionada no TCU, ou se não for questionada pelo Ministério Público. Estou fazendo caricatura, estou brincando, mas esse é um drama muito forte. Os chineses trabalham muito, indianos também, trabalham muito com a ideia de oferecer infraestrutura para os pesquisadores, que muitas vezes funciona mais do que pagar um alto salário. Mas ele vai para lá e ele consegue ter laboratórios com 20, 30 assistentes, ele consegue ter capacidade de compra rápida, ele consegue ter capacidade de vender, de oferecer, de divulgar, e tempo exatamente para fazer pesquisa. A sétima, para superar o esgotamento do atual Sistema Nacional do Financiamento e Inovação, isso aqui daria uma discussão de muito tempo, mas os nossos sistemas hoje estão totalmente esgotados, além de eles serem vulneráveis ao bom e ao mau humor de qualquer governante que contingencie o que quer que seja, apesar da lei proibir contingenciar recursos de educação, ciência e tecnologia. Tá? Então, a proposta é a criação de um Fundo Nacional de Inovação, não quero criar nenhum imposto novo, mas é baseado em pedaços de vários fundos existentes para que a gente tenha uma coordenação nacional e consiga fazer projetos relevantes, coisa que a gente tem muita dificuldade. Evidentemente, ele tem que ter uma transparência mais simples, com participação tripartite e, eu acredito, com maioria da representação empresarial, porque tem o pé no mundo real da vida das economias. Sem deixar esse tipo de atividade nas mãos de funcionários públicos, como é feito até hoje, que tem um pouco monopólio da governança dessas instituições, nós não vamos para nenhum lugar. Então, nós temos que aproveitar o que tem de positivo no mundo, que é o que é feito assim fora e que funciona, é feito assim na Alemanha, é feito assim no Japão, nos Estados Unidos, em vários lugares, de tal forma que a gente consiga agilizar a nossa atividade. A proposta 8, articular um programa de longo prazo para garantir investimento crescente, ao invés de cortar, acabei de falar para vocês, estamos caindo de 1,2 do PIB para 1, a ideia é exatamente, se quiser fazer, se quiser ser relevante, se quiser ter peso no cenário internacional, é fundamental que a gente mantenha um processo de crescimento do investimento em P&D de 5% ao ano. Nós estamos ao contrário, nós estamos na contramão. Essa é a questão-chave. Na contramão da história, do mundo, do que vocês quiserem imaginar. Então, nós temos que reverter. É possível, é perfeitamente possível, que nós estamos falando de fazer em 5, 10 anos, colocar mais 20, 30 bilhões na área de ciência e tecnologia. Isso não vai afetar em nada o nosso orçamento, muito pouco, mas pode dar um resultado muito grande, porque quando a gente tem condições de trabalhar,
nós temos mostrado quem tem inventividade, criatividade e capacidade para fazer acontecer na área de ciência, tecnologia e inovação. A nona, para coordenar, diversificar e simplificar o sistema, a proposta é criar um office de inovação debaixo da presidência da República, enquanto não for prioritária a ideia de inovação e tecnologia no Brasil, nós não vamos dar passo à frente. O Ministério de Ciência e Tecnologia é o terceiro, quarto, quinto ministério de importância, ninguém dá bola para ele. Desculpe se tiver alguém aqui do Ministério, nada pessoal, certo? Mas essa é uma questão chave. Nos Estados Unidos é assim, na Inglaterra é assim, você tem conselheiros e estruturas debaixo ou do primeiro-ministro, como na Inglaterra, ou mesmo na Alemanha, ou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, inclusive, tem um office ultra atuante, que é o Office of Science and Technology, na Casa Branca, diretamente ligado ao presidente da República, que articula, ele não executa nada, mas ele articula ministérios, ele coordena, ele cavoca para conseguir verba, porque as verbas saem dos orçamentos dos diferentes departamentos, dos diferentes ministérios que tem nos Estados Unidos. Então, essa é uma questão chave, não é uma questão formal, de ter uma instituição qualquer, mas é uma questão de você colocar aquilo que tem importância no lugar que precisa estar. E a última proposta é redefinir e aperfeiçoar o marco legal e regulatório de inovação, que tem a ver com a ideia de desburocratização das universidades, dos sistemas gerais. A gente fala muito de manufatura avançada, a legislação brasileira coloca uma série de dificuldades gigantescas para que tenha robô cooperativo, porque ela não consegue resolver problemas do tipo, e se o robô machuca alguém, a culpa é do robô, do fabricante, da empresa, Percebe? Isso tem norma reguladora, tem dificuldade. Ou então, na área de biotecnologia, que toda a parte de prótese e órtese, que é feita com pó de ossos humanos e remanescentes humanos, você não pode fazer no Brasil, porque a legislação nossa, que era o século XIX, certo? Dizia que você não pode, que os restos mortais de alguém são intocáveis. Então, você não pode fazer as experiências que todo mundo está fazendo no mundo inteiro para misturar elementos sintéticos com elementos oriundos de ossos das pessoas para fazer prótese, gente. Num país que tem 27 milhões de deficientes como nós, entende? Pô? A nossa legislação não deixa, e ninguém liga para isso, parece que não acontece nada, entende? Então, toda a pesquisa que a universidade faz nessa área, ela não vai resultar em nada, do ponto de vista real. Ela vai resultar, sabe no quê? Em paper. Ótimo, fantástico. Mas ela não tem a mínima condição de atender requisitos legais e de procedimento para você montar empresas. Depois nós ficamos fuçando, empurrando os nossos alunos, monta empresa com o quê? Se aquilo que ele aprende ele não consegue aplicar, porque o sistema regulatório não deixa. Estou fazendo, mais uma vez, uma redução, um resumo, certo? Há 1 milhão de exceções e 1 milhão de caminhos. Mas a pesquisa acadêmica e laboratorial não tem nada a ver com a pesquisa do mundo real das empresas. Nada a ver. Nada a ver é muito exagerado, mas tem pouco a ver. Tá? Então, são essas as propostas. Desculpe se eu falei demais, peço desculpas. Muito obrigado mais e parabéns à Fundação Vasolini. Tá? Vai começar com a apresentação da Silvia. A Silvia é da Dev Tecnologia, que é uma empresa formada por 4 ex-alunos da Poli, são 4 politécnicos. Ela é aluna nossa, fez o mestrado em Engenharia de Produção. Silvia, por favor. Obrigado por ter vindo e aceitado o convite. Olá, bom dia, pessoal. Falar um pouco sobre a internet das coisas e como ela se aplica na indústria 4.0, pelo menos do nosso ponto de vista. A Dev é uma empresa que desenvolve soluções especializadas em IoT. A gente tem 2 unidades de negócio hoje. Uma que é de prestação de serviços de P&D para grandes empresas que querem ter seu próprio produto de internet das coisas. E já na outra unidade de negócios, a gente está investindo em produtos próprios que vão alavancar soluções de IoT. Então, facilitar com que prestadores de serviços ou outras startups de tecnologia, inclusive de indústria 4.0, possam prestar serviços com as nossas tecnologias. Para dar uma introdução sobre IoT, a gente costuma dividir o mercado em 3 grandes segmentos, né? Tem o B2C, que é tornar pessoas conectadas, ou suas casas conectadas, os carros conectados. Então, por exemplo, pulseiras para a saúde, né, monitoramento de saúde, esse tipo de coisa. O outro segmento é o B2B, são as indústrias,
né? Então, aí entra a questão da indústria 4.0, agricultura, e da nossa experiência dos últimos 3 anos, a maior demanda de produtos e projetos de IoT veio de B2B, né? E o B2B2C é o que se insere dentro do contexto de cidades inteligentes, né? Você servir entidades públicas, governo, para prover um bem para a comunidade em geral. E aí a gente já está falando de lixeiras inteligentes, por exemplo, smart grid, entre outros. Falando um pouco sobre a cadeia de valor, né, para vocês entenderem, a IoT é uma cadeia bastante complexa e a gente não vê que um ator vai dominar todas as partes, né? Vai ser uma indústria um pouco fragmentada. Então, que você tem os fabricantes de semicondutores, que é como se fosse o cérebro da coisa, né? Você tem quem integra esses cérebros em módulos para prestar alguma função, alguma conectividade específica. Você tem os objetos inteligentes. Então, ao contrário da internet das pessoas, que basicamente são celulares, e celulares são iguais para todas as pessoas, nas coisas, cada uma das coisas tem uma característica muito diferente. Então, a gente já fez projeto para monitorar bebês até o rio Amazonas. Então, você precisa ter gente que saiba desenvolver hardware, saiba desenvolver sensores para poder atingir esses diferentes fragmentos. Você tem as operadoras de telecom, que são basicamente o canal por onde isso vai passar, e aí entra, por exemplo, inovações como a Sigfox ou outras operadoras que venham a fornecer serviços para esse nível. Provedores de IoT, então, plataformas que você concentre todos esses sensores e agregue a informação para uma camada de análise. Os integradores de sistemas, então, você juntar todas essas partes em realmente solucionar algum problema. E a empresa de serviço, que é quem vai ter a interface com o usuário. Para finalizar, das nossas linhas de produto atuais, que eu acho que também tem um papel importante na indústria, são dispositivos de microlocalização indoor, né? Não sei se vocês já ouviram falar de Dev Beacons, mas são itens que permitem você identificar se você está a menos de meio metro de algum objeto dentro de um ambiente indoors. Com essa solução de Bluetooth, a gente fez uma arquitetura para um sistema de rastreamento indoors. Isso até a gente tem, com a Deloitte, fez uma apresentação na FutureCon, e, segundo eles não encontraram nenhuma tecnologia igual no mundo, que é você fazer pontos de checagem com itens que leem Bluetooth e transmitem Wi-Fi, e assim você consegue fazer um mapa do seu ambiente dentro de um ambiente fechado, né, onde o GPS não alcança. Então, por exemplo, você acompanhar o paciente dentro do processo de um hospital, você saber que ele está na triagem, se ele está no consultório, se ele está na medicação. A gente vê bastante futuro nessa questão de rastreamento de dispositivos indoors de forma ativa, né? Porque, comparando com o RFID, esse tipo de tecnologia ativa, ele te permite ter mais pontos de checagem, sem que o leitor seja muito caro. Então, a gente tem um leitor na faixa, sei lá, de R$200, enquanto um leitor RFID você pode ter R$50 mil. Então, a gente imagina que seja uma inovação disruptiva para várias indústrias fazerem uma gestão muito mais detalhada, como antes você não fazia. E agradeço também o convite. Muito obrigada. Projeto conjunto em que tem uma participação universidade, empresa, chegando ao mercado para soluções em projetos que eles estão vendendo, né? Queria chamar agora, então, o Fernando Lopes para fazer a apresentação do caso da MVisa. Por favor, Fernando. Opa, bom dia, pessoal, tudo bom? Apresentar para vocês, então, a MVisa, contar um pouquinho aí do que a gente faz, como foi esse processo de empreender com tecnologia no Brasil. Então, vamos lá. A MVisa, o que a gente faz? A gente faz sistemas que automatizam o processo de selecionar produtos agrícolas. Então, a gente faz tanto a parte mecânica como eletrônica, o desenvolvimento do software, é tudo interno à empresa. Então, hoje em dia, quase todos os produtos agrícolas precisam ser selecionados ou antes de ir para campo, ou antes de ser embalado e vendido, né? Então, esse processo, principalmente aqui no Brasil, é feito de maneira totalmente manual.
Isso tem vários problemas, alto custo de mão de obra, baixa produtividade e, principalmente, a baixa qualidade do processo, porque uma pessoa, sei lá, separando tomate por tamanho, olhando 10 mil tomates por dia, já depois de meia hora já nem sabe mais o que está separando, já está cansada, já separa de uma maneira errada. Então, a gente viu que tinha esse problema e resolveu automatizar esse processo, usando visão computacional e inteligência artificial, para resolver aí esse problema aí do agronegócio brasileiro. Qual que é a nossa solução, né? Como eu disse, a gente tira uma foto de cada produto, tem um algoritmo de reconhecimento de imagem e de inteligência artificial que tira as características desse produto que são usados para fazer a seleção, por exemplo, tamanho, a coloração, se tem defeito na superfície. Esse algoritmo determina a classe que o produto pertence e depois uma estrutura mecatrônica faz a seleção física do produto, né? Separa nas caixas de cada categoria. A gente está atuando hoje em 3 mercados. Começamos com o mercado de flores e hortifruti, com uma máquina de selecionar mudas de flores e outra de selecionar tomate mil, daquele tomatinho cereja. E agora a gente está entrando no mercado florestal e, mais recentemente, no mercado também de cana-de-açúcar, que são mercados muito maiores e que o Brasil também tem muita relevância a nível mundial. E agora a gente está partindo para novos mercados, mas sempre a mesma ideia, né? Usar a visão computacional para automatizar o processo de selecionar produtos agrícolas. Então, agora a gente está entrando no mercado de eucalipto. O eucalipto foi o meu TCC, junto com o meu outro sócio, que deu início à MVisia. Então, tinha o mesmo problema, eles tinham que, hoje em dia, mudas de eucalipto são separadas manualmente, você tem diversos funcionários ali olhando a muda, vendo o tamanho dela, vendo quantas folhas tem, e separando para ir para campo já separado e você plantar elas de uma maneira correta. E a gente está desenvolvendo esse sistema para automatizar essa seleção. Falando um pouquinho do panorama de mercado, né? Você tem empresas aqui que fazem máquinas totalmente mecânicas para separar produtos agrícolas, por exemplo, tomate, laranja, mas essas máquinas conseguem separar só por tamanho, só alguns produtos, e também machucam o produto, tem alguns problemas, né? Tem algumas empresas que estão começando agora a desenvolver também o software para embarcar nessas máquinas e fazer máquinas eletrônicas, né, que o mercado chama, que é o que a gente faz. Mas, assim, em nível nacional, que já faz todo o projeto numa máquina só, tem basicamente a gente. Nossos maiores concorrentes diretos são internacionais, então já tem várias empresas que fazem isso desde a década de 90 lá fora, principalmente Holanda e Alemanha, Estados Unidos é forte também, México, e tem uma aqui no Uruguai. Então, a gente está concorrendo diretamente com players internacionais, mas a gente acha que a nossa grande vantagem é principalmente o preço, que a nossa máquina custa de 4 a 5 vezes menos que uma máquina internacional, e o suporte ao cliente, que essas máquinas não têm suporte ao cliente aqui no Brasil, não tem escritório aqui, então não fazem manutenção, não fazem melhorias, atualizações, então a gente acha que tem um gap aí dos players que os players internacionais deixaram, que a gente quer suprir com o trabalho da MVisia. Zerbini, por favor. Bom dia, pessoal. Prazer sempre falar de tecnologia de manufatura e desses novos temas que está em moda a discussão hoje, né? Manufatura avançada, indústria 4.0. Muito ainda para se descobrir o que realmente faz sentido progredir ou não, né? Esse é o primeiro ponto da visão aí que a gente tem hoje na Embraer, depois de estudar o que vem sendo feito nos Estados Unidos, o que vem sendo feito na Alemanha, principalmente nesses 2 polos, olhando também outros centros de desenvolvimento na Europa e na Ásia, né? Principalmente a China, que está com um movimento aí super agressivo, inclusive comprando um monte de empresas alemãs aí de tecnologia de manufatura, né? Bom, eu vou falar um pouco sobre as tecnologias de manufatura que a Embraer entende que são chaves dentro do conceito de manufatura avançada, né? O foco da Embraer hoje é o mercado de aviação, o mercado de aviação executiva, comercial e de defesa. Esses são os 3 principais produtos nossos hoje no mercado, né?
o Legacy 500, o avião executivo da categoria mid-size, o KC, primeiro cargueiro produzido no país, e o 190 E2, que está em processo de certificação. Estamos com 4 protótipos voando para entrar em operação a partir do primeiro semestre de 2018. Aqui um pouquinho da Embraer no mundo, né, onde a gente está. Eu respondo pela parte de aplicação de tecnologias de manufatura, desenvolvimento e aplicação das tecnologias de manufatura, onde a gente tem aqui em amarelinho, que é onde a gente tem plantas produtivas. Então, em Melbourne, nos Estados Unidos, com a linha de produção dos jatos executivos Legacy 500 e Phenom 100 e Phenom 300. Em Jacksonville, com a montagem de aeronaves leves de treinamento. Titusville, uma fábrica de assentos recém-inaugurada. Em Portugal, um centro de excelência, uma fábrica que é um centro de excelência em compósitos e metálicos, em Évora. E o centro de serviço da Ogma. Em São José dos Campos, toda a parte de aviação comercial, a fabricação e montagem. Gavião Peixoto, um polo de ensaios e fabricação dos aviões militares. Botucatu, um hub de segmentos de aeronaves, segmentos partes estruturais. E em Taubaté, a preparação de matéria-prima. A indústria aeronáutica, a parte de fabricação dela é muito específica por causa de todas as características de precisão que nós precisamos ter, né, no processo de manufatura. E na parte de montagem, o principal ponto é que ainda se tem um processo basicamente artesanal, né? Então, nós estamos buscando soluções para isso também. Traduzindo tudo isso aí para o mundo Embraer, né, o que a gente está olhando lá dentro? Digitalização e paperless, né? A parte de simulação, olhar intensivamente a simulação desde da fabricação das peças, do design do produto, até a montagem e a simulação em operação da aeronave. A parte de robótica e Advanced Machines. No mundo aeronáutico, robótica entrou não há muito tempo atrás, né? A Embraer teve seu primeiro robô implementado em manufatura em 2009, a Boeing em 2003. Né? O que se tinha antes eram muitas máquinas monumento, que a gente chama que são máquinas computadorizadas de grande porte para rebitagem, usinagem dos processos. Manufatura aditiva e manufatura híbrida, conectividade, IoT, Analytics e uma nova interface com o operador no chão de fábrica, que é a realidade aumentada. Então, algo que a gente faz na Embraer de maneira muito forte é, antes de qualquer coisa, analisar o processo, entender o processo, fazer a caracterização da aplicação da tecnologia dentro do conceito do desenvolvimento integrado do produto. Tá? Então, isso aqui é extremamente importante. O primeiro ponto que eu vou trazer para vocês é a questão da fábrica digital. A Embraer trabalha no conceito de fábrica digital desde 2008. Tá? Qual que é a ideia principal? Vem muito do conceito também de PLM, só que para a questão da informação digital 3D. Então, nós temos aqui toda a parte de design do produto, onde nós temos as ferramentas de CAD, simulação intensiva. Hoje, a gente consegue ter um nível de atendimento de requisitos em manufatura muito grande, devido à questão da simulação. O que a gente está trabalhando hoje fortemente, retroalimentar com alguma inteligência todas as discrepâncias que a gente encontra em alguma dessas fases, de maneira que a gente, com essa retroalimentação, tem uma inteligência para identificar a melhor mudança nos requisitos, e isso já é aplicado ao design do produto. Aqui é a parte de simulação de processo de manufatura, né? Então, todo o processo de manufatura da aeronave, ele é simulado 100% antes da gente entrar com qualquer maquinário, qualquer definição física da produção, onde nós vemos toda a parte de layout, a parte de ergonomia, utilização de ferramentas, disposição, fluxo da peça no processo produtivo, né? Fluxo dos segmentos, da própria aeronave. Esse é o desenvolvimento integrado do produto com a informação. Então, nós temos no design do produto a utilização de softwares, CAD, e integrado a várias ferramentas de CAI, para que a gente possa fazer toda a parte de definição do produto, né, fazendo toda a parte de análise de movimentação, análise cinemática, análise estrutural,
Então, a mesma informação definida no ambiente de escritório vai para o chão de fábrica, aproximando o mundo real do mundo virtual para o operador, né? E toda essa integração dá para a gente uma possibilidade de entender o que está acontecendo no nosso chão de fábrica em tempo real. Hoje, 100% da Embraer utiliza, todos os programas utilizam toda a definição do produto em modelos 3D. Né? Nós trabalhamos não só na Embraer, mas trabalhamos também com os centros de excelência e com alguns fornecedores que são base da Embraer. Então, nós temos hoje 13 centros de distribuição de ferramentas CAD no mundo. A parte de CAI, como disse para vocês, é algo extremamente importante. O que a gente está trabalhando hoje, além da aplicação intensiva das ferramentas de CAI, é a integração das ferramentas de CAI às ferramentas de CAD, às ferramentas de CAPP e ao MES de manufatura, para que a gente possa ter a retroalimentação das simulações. Aqui a parte do MES. Hoje, a montagem final das aeronaves da Embraer, ela é 100% paperless, com informação digital em tempo real. Então, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, toda a informação que vai para o chão de fábrica é informação digital, e todo o monitoramento da montagem final é feito em tempo real. Nós estamos indo agora com um projeto de MES para a montagem estrutural das aeronaves e para a fabricação. Até o final de 2018, a ideia é que a gente tenha 100% da fábrica paperless, não existe mais papel na manufatura. O processo de montagem e fabricação da aeronave é basicamente sobreposição de peças metálicas ou metálicas e compósitos, furação, inserção de um prendedor, né, e cravação desse prendedor. Praticamente toda a pintura nossa hoje de aeronaves automatizada. Nesse ponto aqui é algo interessante, porque nós temos a patente de 3 sistemas de automação. Fomos os primeiros no mundo a pintar a fuselagem com robôs, fomos os primeiros no mundo a pintar uma aeronave completa, com asa, com o sistema robotizado. Tá? São 45 soluções implementadas. Então, a gente já trabalha desde 2000 a integração das máquinas com os sistemas de informação da empresa, no caso o ERP e o MES. Né? Mas a gente trabalha isso muito focado nessa questão do controle de configuração. Garantir que a informação do design chega corretamente para a máquina e garantir que a informação do processo da máquina para aquele design foi obedecido. A robótica colaborativa, como eu falei para vocês, o nível de automação, principalmente na montagem final das aeronaves, é muito baixo, é um processo praticamente artesanal, e os robôs colaborativos eles vêm trazer para a gente uma perspectiva bastante interessante para que o humano trabalhe junto com a máquina. Nós temos bastante pesquisa de base com relação à robótica colaborativa, principalmente com a MIT, que é muito forte nessa parte de robótica, né? Para propiciar robôs trabalhando internamente a fuselagem da aeronave, reconhecendo o ambiente e tomando decisão do processo de montagem. E a parte de internet das coisas, a gente vem trabalhando na parte de engenharia de manufatura muito forte, junto com aquela parte de IoT que eu mostrei para vocês, e a Embraer está buscando muito a questão de novas possibilidades no ramo de serviços, né, no pós-venda. Falando um pouquinho da questão do incentivo brasileiro, né, a Embraer até 2013 e 2014 ela investia praticamente sozinha em toda a parte de desenvolvimento, né, não tinha praticamente fomento para esse tipo de pesquisa, né, de maturidade, você sair da maturidade 4 à maturidade 7, ele passar o Vale da Morte. E aí, uma grande surpresa para a gente foi quando nasceu a Embrapim, em 2013. Então, a Embraer hoje, eu acho que tem a empresa que mais tem projetos aí com a Embrapi, né? É realmente uma grande fonte de fomento que é pouco utilizado pelas empresas aí no país. Tá? Bom, pessoal, é isso aí. Agradeço a oportunidade.